Bom dia, turma! E aí, terminamos as fixações, não é mesmo? Mas precisamos dar continuação a alguns conteúdos, certo? Bom, então olha só, vamos aí abrir o livro de matemática na página 230. E aí iremos utilizar da 230 até a 234, tá legal? Bom, o que vem dizendo esse assunto aí da página 230? Divisão com decimais. Bom, então, divisão com decimais são divisões, né, continhas de dividir com vírgulas, né? Decimais aí fala-se de vírgulas. E aí são 5 tópicos aí, tá legal? Não se preocupem porque esse assunto vocês verão na série seguinte também, que será a série do 6º ano, tá legal? Mas a tia Aline precisa passar para vocês também. Bom, então a primeira divisão aí é a divisão de decimais por natural. Mas antes deixa eu ver o livro aqui, que antes disso aí tem um pequeno parágrafo aqui falando de uma pequena divisão aqui. Então vamos lá. Davi quer dividir 9 barras de chocolate entre 2 colegas de forma que ambos recebam a mesma quantidade. Então, Davi tem 9 barras de chocolate e quer dividir para esses 2 amigos aí. E quer que cada um receba a mesma quantidade de chocolate. Davi separou as barras em 2 grupos de 4 barras, cada um. Então, se vocês observarem no livro de vocês, tem um grupo aí de 4 barras e um outro grupo de 4 barras. Porém, sobrou uma barra. Por isso, ele transformou a barra de chocolate que sobrou em décimos e dividiu-se igualmente entre os 2 colegas. Aí vocês podem perceber que nessa barrinha aí, né, que sobrou, tem o quê? Tem 10 partezinhas, né, que equivale ao décimo. E aí ele fez o quê? Ele dividiu 5 para um e 5 para outro, ou seja, ficou de forma igual aí. Assim, cada colega recebeu 4 barras inteiras, né? Que são aquelas 4, o númerozinho que vem aí antes da vírgula, né? É a parte inteira, 4 barras inteiras e 5 décimos, que foi o finalzinho aí após a vírgula, de uma barra. Ou seja, os colegas receberam 4 barras e meias aí, né? De chocolate, né? 4 barras inteiras e 5 décimos aí. E aí abaixo vem assim, divisão de decimal por natural, que é essa primeira aqui, ó, divisão de decimal por natural. E aí tem assim, ó, observe, 4,8 dividido por 2. E aí acima tem o quê? Uma casa decimal e uma casa decimal aqui. Por quê? Para essa divisão aqui, para essa divisão de número decimal, né? Número decimal é o número com vírgula. Então essa parte aqui é a parte decimal. E essa parte aqui é a parte natural, né? Que não tem vírgula, ok? Então, no dividendo ela tem vírgula e no divisor ela não tem vírgula. Então, por isso que é um número, uma divisão por número decimal por um número natural. E aí vem assim, ó, para dividirmos o número decimal por um número natural, diferente de 0, efetuamos a divisão como se fossem ambas natural. Você vai dividir naturalmente essa parte aqui. Depois, incluímos no quociente uma vírgula, separando a parte inteira e a parte decimal, de forma que ele fique com o mesmo número de casas decimais do dividendo, né? Então, assim, a gente vai precisar separar aqui depois. Então, assim, para essa parte aqui de divisão de decimal para o número natural, você vai fazer a conta de dividir normalmente. Então, 8 dividido, né? 8 dividido por 2 vai dar 4. Então, 4 aqui, 4 vezes 2, 8. Então, menos 8, certo? 8 menos 8, 0. E aí você vai baixar quem? O 4. 4 dividido por 2 vai dar 2. 2 vezes 2, menos 4. 4 menos 4, 0. Acabou a conta. Mas aí ele está pedindo para a gente colocar o quê? A vírgula aqui. Para essa situação a gente também precisa colocar a vírgula. Como aqui no dividendo você só tem uma vírgulazinha, né? Após o número aqui, decimal, então aqui você vai fazer a mesma coisa. Como tem uma casa aqui, você também vai colocar a vírgula também pulando somente uma casa. Então a vírgula vai ficar aqui, ok? Bom, agora a divisão por 10, por 100 ou por 1000. Aí já é uma outra situação, tá legal? Aqui já é uma outra situação, que você vai dividir por 10, por 100 e por 1000, mas ela é bem tranquila também. Então, olha só, percebam que é o mesmo número, né? 25 inteiros e 9 décimos, né? Para todos eles, a tia Aline colocou o mesmo número. Dividido por quem? O primeiro por 10, o segundo por 100 e o último por 1000. Só que aqui muda-se uma situação. Para dividirmos o número decimal por 10, por 100 ou por 1000,
deslocamos a vírgula do produto para a esquerda, ou seja, para o lado contrário, né? Aqui, ó, sempre para cá. Tantas casas quantos forem os zeros do divisor. Então, assim, vai depender muito, né? Porque, às vezes, se você for dividir por 10, de repente você vai ter casa para estar colocando a vírgula. Mas podem ocorrer situações que, dividido por 100 ou por 1000, pode não ter casa decimal. Mas o que a gente precisa fazer? Acrescentar os zerinhos. Lembra que a gente aprendeu em aulas anteriores? Quando não tem casa para divisão, a gente pode estar acrescentando os zerinhos. Então aqui o que nós fizemos? 25,9 dividido por 10, né? Então, se aqui é 10, é somente uma casa decimal, né? Ó, porque a vírgula está aqui. Ela está aqui. Então, eu pulei a vírgula para onde? Para uma casinha aqui para o lado esquerdo. Então, é uma casinha só. Então, por isso, a vírgula ficou aqui. Entre o 2 e o 5. 2 inteiros e 59 décimos. Centésimos, né? É isso mesmo, centésimos. E aí, aqui agora eu vou transformar por 100. Né? Eu vou fazer essa divisão. Bom, 25,9 dividido por 100. Eu coloquei o resultado aqui, né? Sendo que a vírgula antes ela era aqui, entre o 5 e o 9, certo? Ó, entre o 5 e o 9. Como eu preciso de duas casas, porque são dois zerinhos, então eu vou pular uma, duas. Aqui não tinha esse zero. O que eu fiz? Eu acrescentei o zero e coloquei a vírgula, tá legal? Porque não tinha mais casa decimal. E quando não tem, a gente acrescenta o zero. A gente já falou já em aulas anteriores sobre isso. Aqui, o mesmo valor por 1000 agora. Então, eu coloquei lá, ó, né? Então, aqui, a vírgula seria aqui, não é mesmo? Ó, aqui. Como eu vou dividir por 1000 e são 3 casas, então, o que eu fiz? Eu pulei 1, 2, 3 casas. E aí, eu precisei aqui acrescentar quantos zeros? 2 zeros. E aí, inserir a vírgula, ok? Tá legal? Porque é por 1000. Então, é uma quantidade maior, não tem casa. Quando não tem, você acrescenta zerinhos. Tá legal? Bom, agora aqui, ó, divisão de um número natural por um decimal, né? Ou seja, um número que não tem vírgula por um número que tem vírgula, certo? Para dividirmos o número natural por um número decimal, devemos, então, a primeira coisa aí, igualar as casas decimais do dividendo e do divisor, né? Acrescentando tantos zeros quanto forem necessários. Então, aqui, ó, o que eu precisei fazer aqui? Como o 93 ele estava totalmente inteiro, né? Ele estava natural, eu precisei fazer o quê? Eu precisei acrescentar uma vírgula e uma casa. Por quê? Para igualar aqui, ó, ao divisor, né? Ele precisa ficar igual ao divisor, ok? Uma casinha decimal aqui, eu precisei acrescentar uma casinha decimal aqui com zero e botei a vírgula. Para igualar, tá? Eu igualei a casa aí. Eliminar as vírgulas, né? Depois eu vou precisar, depois ele elimina as vírgulas para o resultado, porque no momento da divisão você não precisa acrescentar a vírgula para essa situação, tá legal? Resolver a divisão, não é necessário acrescentar vírgulas no quociente, né? Então aqui, foi você fazendo o quê? Uma divisão, né? 93 dividido por 15, 6 vezes 15, 90, então menos 90. E aí eu fui fazendo o quê? A divisão, ok? Baixei lá, subtraí, deu 0, o 3 aqui, e aí baixei, porque o 3 não dava para dividir 15. Então, baixei o zerinho, 30 dividido por 15, deu 2. 2 vezes 15, menos 30. E aí, fiz a subtração, deu 0. Sendo que para essa situação aqui, eu não preciso colocar a vírgula no quociente, tá legal? Não preciso. Divisão de decimal por decimal. Então, agora é vírgula por vírgula, né? Então, agora você vai ter a vírgula tanto no dividendo quanto no divisor, ok? Para as duas situações aí. Para dividirmos o número natural por outro, para dividirmos o número decimal por outro, diferente de zero, devemos igualar as casas decimais do dividendo e do divisor e proceder da mesma maneira que na divisão de natural para decimal, né? Então, assim, você só vai o quê? Você só vai igualar aqui, no caso, a tia Aline botou de vermelhinho, tá vendo? Ó, porque eu acrescentei, porque antes era 4,8 somente. Como ele tá pedindo pra gente igualar, então eu precisei o quê? Acrescentar um zerinho aqui, ó, porque aqui, ó, agora eu tenho duas casinhas e aqui também, né? Então, eu igualei as casas. Sendo que, para poder fazer a forma da divisão, né, ele pede aqui que a divisão seja natural para decimal, né? Então, é a mesma coisa que a gente faz aqui em cima, a gente divide da mesma forma, ok? E aí, fui fazendo divisão, né?
48 por 20, 2 vezes 20 40, né? E aí aqui botei o resultado 40, subtração aqui 4 menos 4, 0, baixei o 8, certo? 8 menos 0, 8, e aí não dá para dividir por 20, aí baixei o 0, botei aqui, 80 dividido por 20 deu 4, 4 vezes 20 menos 80, e aí você obteve o resultado 0, 0 aí, ok? Então aqui no caso você vai fazer a mesma divisão como fez na divisão de cima, ok? Sendo que precisa também igualar a quantidade de casas aí, e não precisa também acrescentar vírgula. Já na divisão natural, né? Por natural, com aproximação do quociente. Para obtermos um quociente com aproximação de décimos, centésimos ou milésimos, acrescentamos 1, 2 ou 3 casas decimais, respectivamente, ao dividendo. Depois, prosseguimos da mesma maneira que na divisão de decimal para natural, né? Que é essa aqui, a forma da divisão é igual, certo? Então aqui, a tia Aline colocou aqui, ó, por décimos, né? Então, como aí no livro de vocês, né, ele tá, no caso aqui tem por décimos, por centésimos e por milésimos. Aí no caso aqui a tia Aline só colocou por décimos, tá legal? Isso aí vai depender do exercício, né, que for pedir. Se for pedir por décimos, por centésimos ou por milésimo. E aí vocês vão estar acrescentando o quê? Um zerinho aqui com uma vírgula. E aí vai fazer o quê? Vai fazer a divisão de forma natural. 8 dividido por 5, 1. 1 vezes 5, menos 5. Subtrai aqui, né? 8 menos 5 vai dar 3. 3 não tem como dividir o 5. E aí você baixa o zerinho e bota aqui. 30 dividido por 5, 6. 6 vezes 5, menos 30. Subtrai aqui 0, 0. E aí, como aqui no dividendo você tem uma casinha somente para com a vírgula, a mesma coisa você vai fazer aqui no quociente. Pula-se uma casinha somente e acrescenta-se a vírgula, porque o procedimento é o mesmo de divisão decimal para natural, tá? É o mesmo procedimento. A única coisa que você vai fazer é a quantidade de zeros aqui que você vai precisar acrescentar, tá? De acordo com o pedido. No caso aqui é por décimos, que é o que tem no exercício aqui para vocês estarem realizando, tá legal? Bom, e aí nas páginas 232, 233 e 234 tem um exercíciozinho referente a esse assunto aqui de divisão com decimais, tá legal? Bom, hoje foi pouquinho exercício, né? Qualquer coisa a tia Aline está no grupo, tá legal? Para poder estar auxiliando vocês aí para qualquer situação, tá legal? E assim, faça com atenção, com capricho, tá legal? Um grande beijo e até a próxima aula.